Olá, pessoal, tudo bem? Bom, quem está falando com vocês aqui, professora Júlia Andrade, e eu tenho duas boas notícias se você pretende seguir carreira diplomática, né? O edital está aí, e naturalmente, língua portuguesa é a disciplina que deve tirar o sono da maioria de vocês, né? Claro, são todas as disciplinas. Eu falo que o português tira o sono com aquela quantidade de textos, ensaios, textos modernistas, textos pós-modernistas, textos multiculturalistas, textos de tudo que é natureza. E aí você fica enlouquecido, porque como é que você faz uma prova dessa e ainda sai vivo dela, não é? Bom, tem solução, lógico que eu vou demonstrar, porque tem solução só em não demonstrar essa besteira. Eu vou compartilhar alguns dos meus conhecimentos aqui para te dar bastante ajuda aí nessa sua empreitada, tá bom? Espero abrir bastante seu caminho nesse sentido, tá? E a segunda dica é a seguinte, a gente vai começar no ponto dos concursos, você pode procurar na internet www.concursos.com.br um curso a gente vai ter uma semana antes do curso, né? A partir do dia 13 até o dia 16, você pode se inscrever no nosso webinário gratuito. Você pode assistir de onde você estiver, tá? Esse webinário vai acontecer geralmente às noites e cada professor vai fazer uma demonstração da sua forma de dar o pulo do gato para essa prova do CACD. Pulo do gato, você já sabe, é uma expressão popular que remete aqui à facilidade, esperteza, visão de negócio, né? Então, o que a gente propõe é isso. É lógico que é uma ida na contramão de toda a tradição de estudos do CACD. Mas essa ida na contramão foi muito bem pensada, muito bem arranjada, e ela tem um propósito de ser. Eu já começo fazendo uma demonstração para você, falando aí da prova de língua portuguesa, o que a gente pode esperar, te ajudando com alguns mapinhas, tá? Bom, primeiro, antes de eu abrir meu material, eu vou falar o seguinte. Existem duas posturas muito comuns de quem faz essa prova de português. A primeira, a pessoa estudar muito a bibliografia a fundo, se aprofundar em textos até de teoria literária, textos pesados, textos acadêmicos, e tentar levar isso tudo para a prova do CESP. O que acontece? Você toma um susto com relação à realidade da prova, porque não é bem assim. A gente até tem textos acadêmicos ali, a prova de 2015 está aí para dizer com muita clareza para você. Havia um texto falando sobre pós-modernismo, trabalhando essa relação com o simulacro, não é? Que é uma teoria, parece que o texto foi escrito pelo Santiago, mas essa teoria deriva bastante de Baudrillard, então, quer dizer, muitas pessoas aprofundam esse estudo. Aí chega na hora da prova, a banca faz um recorte disso tudo. E aí você vai para a prova com muito conhecimento, observa as opções e tenta jogar nas opções toda a sua ansiedade, todos os seus anos de estudo, né? Muitos de vocês se preparam durante muitos anos para esse momento. E, naturalmente, isso costuma dar errado, tá? Por quê? Porque você faz uma interpretação que nós chamamos de interpretação subjetiva. Ela passa além do que está ali, tá certo? Você vem com muito conhecimento para muito pouca coisa. O próprio edital, o próprio programa de língua portuguesa, o CACD, é um programa muito complexo em termos de, vamos dizer assim, de clareza quanto ao que vai ser pedido. O CESP é muito esperto, ele joga com elementos linguísticos, nomenclaturas que estão aí na moda já há algum tempo, e você fica muito perdido. Então, você precisa muito do professor fazer esse caminho de condução. Então, eu vejo que os alunos passam muito tempo fazendo cursos de interpretação, cursos longos, fazendo leituras muito densas sobre tudo. Eu não posso responder pelas outras disciplinas, mas meu ponto de vista, pelo menos em língua portuguesa, ele parte de uma coisa que é bem, bem simples mesmo. E eu não estou aqui tratando a prova do CACD como se fosse uma prova comum do CESP, não, tá? Apesar de alguns princípios passarem por lá, mas eu vou demonstrar para você que as coisas não são tão bagunçadas, tá bom? Bom, primeiro a gente vai organizar a casa. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar um slide para vocês aqui com um mapinha do que você realmente precisa em língua portuguesa, em interpretação de texto, fazer para que você possa ter êxito na prova do CACD, tranquilo? Antes desse mapinha, né, conforme eu estava falando, há dois tipos de posicionamento de quem estuda para esse concurso. Primeiro, é um estudo muito aprofundado, muita carga levada para a prova pedir coisas muito significantes, eu vou te mostrar perigos que tem ali dentro, são muito simples e você não precisaria de nada aqui, tá bom?
É claro que você precisa de uma teoria, sim. Fica mais fácil quando você entende de poesia moderna e você sabe qual é a concepção, vamos dizer assim, as transformações linguísticas, por exemplo, que o modernismo impôs ao sistema poético, e você vai para a prova com esse conhecimento. Mas não adianta ir para a prova com essa carga de conhecimento se você não conhece o campo de batalha. É uma coisa de eu te dar uma munição muito grande, né? Armas sofisticadas, muita munição, e você não conhece o campo de batalha. Às vezes o inimigo, com muito pouco, faz mais sucesso do que você nesse sentido, tá? Bom, a outra questão é a seguinte: as pessoas, quando abrem o caderno de língua portuguesa, na hora da prova, costumam fazer uma leitura integral dos textos. Gente, desculpe. Até que existem pessoas que passaram no concurso fazendo isso, muitas pessoas. Mas que a maioria é reprovada fazendo esse tipo de prática, isso aí não tem dúvida alguma sobre isso. Por quê? Quando você lê um texto inteiro, vamos supor, o último concurso foi um texto de teoria literária. Eu lembro da prova de 2011, por exemplo, foi um poema da Cecília Meirelles, um poema enorme, e você tem que ler, e você relê, até você depreender aquele conceito. Depois você vai às opções, as opções fazem interpretações muito pesadas, né? Pelo menos um linguajar muito aprofundado. E aí, o que acontece? Essa leitura e releitura acaba com o seu concurso. Por quê? Não dá lá, digamos, meia hora de prova, você já está com sono, você já quer ir ao banheiro, você já está tenso, porque a prova de português parece um soco na cara, um soco no fígado, e você fica muito tenso com esse tipo de coisa. Então, você sente que o concurso não está rendendo, você sente que seus anos de estudo estão indo por água abaixo, tá? Então, esqueça essa ideia de ler texto 2 vezes, esqueça a ideia de ler texto na íntegra. Júnia? É basicamente por aí. Eu vou te mostrar. Se eu não demonstrasse, eu estaria falando uma grande besteira aqui, tá? Então, vem cá comigo. Primeiro eu vou abrir o material aqui. Eu demoro um pouquinho para compartilhar. É assim mesmo, tá certo? Vocês vão se acostumar um pouquinho com essa mania, mas eu vou conseguir colocar a coisa aqui no eixo. Isso. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui algumas coisas que eu quero que vocês saibam sobre a prova de português. E aí, depois, daqui a pouquinho eu demonstro, tá bom? Primeiro, quando você for para a prova de língua portuguesa, tente fazer uma interpretação que a gente chama de interpretação objetiva. Uma interpretação objetiva, ela pressupõe que você vai ler mais a construção do texto do que o conteúdo em si. Isso é importante. Primeiro, né, você tem que entender, por exemplo, nesse webinário que eu pretendo dar, na segunda-feira até minha aula, eu vou falar um pouquinho sobre gênero textual, mas eu não vou ficar teorizando gênero, olha, tentando fazer vamos dizer assim, uma diferença, igual o Bakhtin faz sobre gêneros, o Marcuski. Não, a ideia não é essa, tá? Explicando gênero, explicando tipo textual, não, a questão não é essa. Eu vou demonstrar para você como é que a gente lê poesia, por exemplo, que é um tipo de gênero, que vai exigir de você uma determinada leitura, uma determinada tipo de interpretação objetiva, que é um pouquinho diferente do texto em prosa, tá certo? E o texto em prosa, dentro dele, você tem os chamados tipos textuais. Então, você tem que entender um pouquinho da forma como você vai ler cada gênero. Você pega uma poesia moderna, ela tem uma construção, lógico que ela não segue um formato, mas as aquisições de linguagem, a evolução da forma da poesia, a liberdade de forma, ela vai ajudar você a chegar nessa interpretação aqui. Isso é só você entender um pouquinho do gênero, sem querer aprofundar estudos sobre isso, tá? Depois nós temos estrutura textual. No CESP é muito importante que eu entenda, a partir de uma noção de tipos ou até mesmo de gêneros textuais, que eu entenda o papel da estrutura textual. Quando a gente fala de papel da estrutura textual, eu estou falando basicamente, gente, por exemplo, o papel da introdução, o papel do desenvolvimento, o papel da conclusão de um texto dissertativo, né? Assim, para exemplificar, para aclarar. A introdução, por exemplo, é a parte mais importante do texto. Já que você precisa ler alguma coisa na prova, em vez de você ficar lendo o mesmo texto 2.000 vezes, eu sempre falo, uma introdução bem lida vale quase a interpretação inteira. Por quê? Que vai ter questão sobre a introdução do texto
Isso vai, tá bom? É praticamente todos os textos têm questões sobre introdução do texto, tá bom? A conclusão não é a parte mais importante. O desenvolvimento é uma parte significativa, mas a introdução é mais cobrada na prova do CESP. Porque ali está a tese, tem toda uma jogada nesse sentido, tá? Também devemos entender, isso aqui é muito, muito importante. A gente tem que entender as chamadas estruturas linguísticas, né? Ficou um pontinho aqui, por favor, retire. Eu tenho que entender as chamadas estruturas linguísticas. Por quê? Isso vai me ajudar demais a interpretar texto. Gente, aqui vem vários segredinhos. Por exemplo, por que que você passa tanto aperto lendo as opções e indo ao texto? Sabe o que que o examinador do CESP tem coragem de fazer e você não percebe? Tá vendo os verbos ali? O verbo é uma estrutura linguística muito importante para a interpretação. O que que acontece? Gente, se o texto está no presente e a interpretação é feita com verbos flexionados no passado, tá certo? Se o cara interpreta o texto jogando isso para o passado, você pode ter certeza. Essa interpretação está errada. É isso mesmo que você ouviu. Para e pensa. O cara te dá um texto enorme falando sobre o simulacro. Foi o texto lá de 2015. E tal, e daqui a pouco ele copia uma série de coisas, você fica enlouquecido para ler sobre características da pós-modernidade, sobre o espetáculo, o simulacro, aquilo que é público, aquilo que é cultura tradicional, você se embola, né, no meio daqueles conceitos. Sabe o que a banca descaradamente faz? Ela altera o tempo verbal. E a pessoa, se ela soubesse isso, ela não passaria mal. Eu vou mostrar para você que ela faz isso na cara dura, tá? Alterou o tempo verbal, eu posso escrever tudo que está no texto. Eu alterei, a questão está errada. Apareça você e me prove ao contrário, tá bom? Os advérbios também são estruturas linguísticas muito importantes na interpretação e o CESP adora, principalmente advérbios de modo, né? Você já conhece advérbios de restrição, só, somente, né? Sempre, nunca. Esses elementos, todo mundo sabe que pode comprometer ou não um determinado item interpretativo. Mas muita gente não sabe que o CESP explora com muita frequência advérbios terminados em mente, né, chamados advérbios de modo. Não só terminados em mente, mas outros advérbios de modo também. Os advérbios de modo modificam o modo como a ação verbal ela é significada. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque quando o CESP jogar um advérbio, você tem que acender a lanterna, tá? Da sua consciência, da sua inteligência. E observar se ali não tem maldade. Eu vou te mostrar que tem, tá bom? De vez em quando tem. Nem sempre, mas de vez em quando tem e te mostro como você vai enxergar isso. Os conectores, as conjunções, representam outra classe de palavras de grande substância aí para entender o significado do texto. Quando você olha as opções, quando elas são muito extensas, é normal que a banca jogue ali dentro uma conjunção causal ou concessiva. O que ela faz com isso? Ela constrói um sentido que você não está percebendo. E lá no seu texto não tem aquela causa, ou não tem aquela ressalva que é causada pela concessão, né, pela conjunção concessiva. Então, você precisa memorizar, principalmente conjunções causais e concessivas. Por quê? Porque o CESP, ele aproveita, cria opções muito extensas e joga essas conjunções criando relações de significado que você não estava esperando. Você lê, parece que a opção diz tudo que o texto tem, mas bastou um conector incorreto para que isso esteja incorreto. Você já sabendo, olha como é que já fica a sua cabeça bem condicionada. Tá vendo? Eu não vou falar sobre tudo aqui, porque não cabe, né? Vocês vão poder aproveitar mais nosso webinário gratuito, começa dia 13 de junho agora. Você pode se inscrever no site do Ponto dos Concursos, para você poder aprender um pouco mais sobre isso, tá? Então aqui é só um vídeo convite mesmo para você ver como que a gente é bem técnico nesse sentido. Então, só de você já firmar na sua cabeça, eu preciso ficar atento a verbos, advérbios e conjunções. E olha, ele te ajuda pra caramba, conjunções causais e concessivas principalmente, né? Outras também, mas essas são as que dão mais trabalho. Você já vai ficar com a sua cabeça assim, poxa, eu já tenho 3 ferramentas para trabalhar bem a interpretação de texto, tá?
E outra dica que eu te dou aqui, dica final da parte de interpretação objetiva, é ficar de olho nos itens da prova, tá? Nos itens que questionam o seu conhecimento, em elementos de relevância. O que são elementos de relevância? Uma palavra negritada no texto, uma palavra sob aspas, palavras separadas por hífen, numerais, né? Seriam os algarismos, na verdade, né? Para a gente falar direitinho. Palavras que iniciam com letra maiúscula, substantivos próprios. Por quê? Siglas. Porque você não precisa ler o texto todo para você entender. Se a banca te fala que, por exemplo, no Brasil tal coisa acontece, aí você olha a palavra Brasil, aí se cita uma sigla, por exemplo, MRE, então você vai ao texto procurando onde é uma conjunção entre Brasil e MRE, leia aquele trecho e compare com o item que você tem. Você vai fazer uma interpretação mais coesa, localizada, coesa. É muito importante isso para o CESP. Tá? O CESP não trabalha com interpretação diluída. Poucas pessoas entendem, algumas bancas sim, outras bancas não. O caso do CESP é basicamente isso, tá bom? Mas daqui a pouquinho eu demonstro para que você possa ficar feliz. Bom, eu vou falar mais um pouquinho ainda, mexendo com essa parte de interpretação. Vou falar sobre a teoria e a prática, né? Como eu disse a vocês. Muitos de vocês estão imbuídos de muita teoria. Olha só, eu citei o caso da prova de 2015 por alto, que é um texto que fala, tem lá um texto falando sobre pós-modernidade. E se vocês observarem as provas do CACD, em sua maioria, vai ter nessas provas o quê? O que vai haver? Textos que são, por exemplo, textos poéticos que são derivados do modernismo em peso, tá? De poetas modernistas importantes, João Cabral, Cecília, por aí vai. Você vai ter textos pós-modernos, textos de teóricos, fazendo leituras contemporâneas, né, sobre outros autores. E aí, quando o professor vai trabalhar com você, você vai fazer um curso mais extensivo, quando você pega a pós-modernidade, por exemplo, cara, não tem como. Você pode até conhecer um pouquinho de pós-modernidade, mas você tem uma série de características, aqui até listei algumas, ó, hedonismo, quer dizer, é a cultura do prazer, que é tipo do pós-moderno, não é? Ou seja, você vive numa sociedade que as pessoas estão pouco hábeis à responsabilidade, mais voltadas para o prazer, são mais individualistas, então você tem uma teoria aí, se trabalhando, o ser humano de hoje, ele é mais individualista, ao mesmo tempo ele vive numa sociedade de tribos, né, como Maffesoli, o teórico francês, evidencia ainda a questão das redes sociais, não é? Mas essas tribos, elas têm características cada vez mais homogêneas, de certo modo. Você tem vamos dizer assim, uma vida muito consumista, né? Um consumismo versus uma sustentabilidade, e isso a literatura capta, de certo modo, as outras ciências, outras áreas vão captar isso daí também. Nós vivemos uma era digital, muitos romances, contos e crônicas travando essa questão de valores que são condensados nessa área digital, né? Nós temos, por exemplo, a teoria da liquidez, das relações líquidas, muito trabalhado pelo Bauman nos seus livros contemporâneos, né? Ou seja, hoje você não tem relações sólidas, essas teorias, essas relações são líquidas, a literatura capta isso de certo modo, tá? Você tem desconstrução, olha aí o Derrida, né? Você tem multiculturalismo, que é a marca de boa parte daquilo que acontece na prova discursiva, tá? Nós vamos trabalhar também para a prova discursiva. Então, você tem muitas leituras, é um jogo entre tradição e contemporaneidade que é interessante você saber. Bom, mas isso aqui tudo, você estuda essas coisas todas ou não estudou, é bom, é saudável, acho que abre a cabeça. Mas, sinceramente, para a prova, você precisa saber só alguns conceitos, entender pouca coisa sobre isso e aprender a praticar mais. Por quê? Na prática, sabe o que acontece? A banca pega uma análise muito reducionista sobre alguma coisa e joga tudo nas opções daquilo que você sabe. Então, ela te encosta na parede, você fica com muito medo de abandonar o seu conhecimento em razão, às vezes, de uma interpretação muito restrita. E a banca sempre prioriza aquilo que é mais restrito. E aí você se arrebenta no concurso,
né, por conta de saber demais ou de estar muito preocupado, né, em suprir aquilo que está ali, tá? Mas vamos mais um pouquinho, para a gente não ficar só nisso. Quando eu falei de gêneros textuais, por exemplo, na minha aula de interpretação, eu pretendo, naturalmente, eu vou trabalhar com interpretação objetiva. Vocês não vão me ver, por exemplo, pegando um poema e fazendo interpretações que vão além do que está no poema, tá? Inclusive, muita gente faz isso, olha, tal imagem remete a isso. Não, é lógico que, gente, o grau de objetividade de um texto em prosa não literário, deste gênero, é maior. O grau de denotatividade, ou seja, de escrita ao pé da letra, vamos dizer assim, é maior do que no poema. Né? O poema eu tenho as figuras, então, querendo ou não, tem que construir alguma coisa em torno dessas figuras. Mas mesmo assim, tudo está no poema. A gente não vai tirar o olho do texto. A gente vai aprender, por exemplo, a observar como que a opção joga muito bem com o texto. E dá uma diferença, uma pequena diferença. Por exemplo, você pega gêneros, né? O próprio poema e o texto em prosa já são grandes gêneros textuais. Dentro do poema, você tem o quê? Você tem poema lírico, que é um poema de expressão do eu, dos seus sentimentos, né? Então, ali você tem uma forma de você captar a interpretação que vai dar uma pequena diferença do poema épico, que já é um poema narrativo, né? Que vai cair lá na tipologia narrativa. Então, quer dizer, dá diferença. E você tem, por exemplo, poemas em prosa, que ficaram muito famosos no modernismo, né? Você tem aí, olha, o João Cabral em peso aí com poemas em prosa, assustando você um pouquinho, tá? O texto em prosa também, que é um texto que não é poema, por isso se chama prosa, você tem o quê? A banca mistura, ela vai trazer textos literários e não literários à prova, e a gente tem que aprender a lidar com essa variedade e aprender a interpretar isso de modo sempre objetivo, tá bom? Bom, antes de eu demonstrar mais um pouquinho, aumentando meu blá 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 aqui, sobre a tipologia textual, é importante que você entenda essas tipologias, primeiro, o significado de cada uma isoladamente, e depois você entenda como que elas se mesclam, tá? Então a gente vai ter desculpa a expressão, umas curradinhas, para você captar, olha, isso aqui é dissertação, mas cuidado, ela tem um trecho descritivo. Por exemplo, quando eu olho o tempo verbal, um pretérito perfeito é o grande responsável pela narração, tá? A descrição, ela costuma ser uma modalidade dentro das outras, ela costuma ser modalidade de apoio, tá certo? Então, nós vamos aprender a lidar com isso aqui. Como é que eu percebo a diferença de dissertação para narração para descrição, né? Então, aqui rapidinho, em linhas gerais, se você quiser tomar nota aí, em linhas gerais, veja só, pegando de uma forma bem estanque, né? A dissertação, o que é uma dissertação? É uma explicação. Dissertar e explicar, basicamente é isso, tá? Sem pretensão de trabalhar conceitos aí em exposição teórica. Há duas formas de você explicar alguma coisa. Você pode simplesmente explicar e não tomar partido, que é chamada de dissertação expositiva, ou seja, é a explicação imparcial, dissertação expositiva. Você que está explicando não toma partido. E nós temos a dissertação argumentativa, que é aquela em que eu explico, mas enquanto autora, eu posiciono os meus argumentos, o meu ponto de vista. Eu trago para você o meu ponto de vista. Fica muito claro, você nota que eu estou tentando ali defender alguma coisa, tá? E, gente, não é só isso. A própria argumentação, ela tem dois caminhos. Ela também tem um caminho persuasivo, um caminho meramente argumentativo, mas que a gente não vai entrar nisso aqui agora. A narração, para te dar o pulo do gato, narração, apareceu o verbo no passado. Esse passado é o pretérito perfeito, ou mais que perfeito, é narração. A narração é uma das grandes vilãs da prova da diplomacia, é uma das grandes vilãs da prova do CESP. Por quê? Quando você pega um texto jornalístico, contando um acidente que aconteceu ontem, a tendência de muitos de vocês é acreditar nisso aqui, dissertação expositiva. Mas se aconteceu ontem, aconteceu, né? O acidente aconteceu, o carro bateu, né? Houve vítimas. Então, quer dizer, você está usando verbos no pretérito perfeito. Esta reportagem
é de peso uma narração e não uma dissertação expositiva, tá? Podem ver que uma parece com a outra, mas não é a mesma coisa. Tranquilo? A descrição, a banca aproveita. O que é descrição? A descrição é uma espécie de fotografia. Né? Essa fotografia pode ser aquilo que você enxerga, ou pode ser o seu fluxo de memória também, conforme você se lembra de alguma coisa. A gente pode descrever coisas no presente, quando você caracteriza cor, altura, forma, né, função, então você está descrevendo aquilo no presente. Você pode descrever no passado também, tá? Pode. Porém, dá diferença para a narração. Sabe por quê? Porque a descrição, como ela é mais fotográfica, e ela vai buscar o fluxo de memória, né? No passado, ela vai se aproveitar muito do pretérito imperfeito. Não é à toa que na transformação de um discurso para outro, né? Você fala discurso direto para indireto, alguma coisa assim, o presente ele casa com o imperfeito, exatamente por isso, tá? O que é o imperfeito? É aquele do era, tinha, podia. Então você surge fazendo descrição. O CESP, na prova da diplomacia, tem mania de pegar a descrição e inserir dentro de texto dissertativo ou inserir dentro de texto narrativo para tentar causar uma confusão na sua cabeça, tá? Então, quer dizer, ele vai fazer um misto de tipologias. E aí você tem que ficar esperto. A descrição, gente, é a última modalidade que predomina. Aliás, ela não predomina. A descrição, ela não predomina. Geralmente, ela é sempre ferramenta para tipologias que são predominantes. Tá certo? Então, se você tem um texto com mistura de dissertação e descrição, a dissertação predomina sobre a descrição. Se você tem um texto que mistura narração e descrição, a narração vai predominar sobre a descrição. E esse predomínio não tem nada a ver com quantidade de linhas, tá bom? Mas eu vou mostrar. Se você está assim perdido, segura sua onda um pouquinho que você vai entender daqui a pouquinho, tá? A verdade que a gente nota menos, a injunção tem a ver com comandos, né? O texto quando te passa algum tipo de comando. Por exemplo, um livro de autoajuda, uma injunção, alguém ali te dando as bases para você ser feliz, você ficar rico, você passar no concurso. Você tem um manual quando te indica como proceder para você montar ou desmontar alguma coisa, é uma injunção, tá bom? Mas depois eu falo um pouco mais sobre isso. Só quero dizer que tipologia é importante, tá? Bom, aí antes de passar para os aspectos gramaticais e linguísticos, né, eu lembro você de estudar, além disso, estudar variação linguística, estudar figuras de linguagem, tá certo? E estudar funções da linguagem, que são elementos muito cobrados, né? Pelo menos um item você vai ter de cada um desses assuntos. É variação, funções da linguagem e estudar também, acabei de falar, tipo funções textuais, certo? Quando você estuda a função metalinguística, a função poética, tá bom? É isso aí. Bom, os aspectos gramaticais e linguísticos que você precisa saber para a prova do CESP. Hoje eu não vou demonstrar esses aspectos, eu vou demonstrar a interpretação. Lá no nosso webinário, quem vai falar bastante sobre isso aqui vai ser o professor Marco Antônio, que vai dar muitas dicas sobre essas partes aqui. Aqui eu listei aqueles assuntos que você não pode deixar de estudar, tá? Por exemplo, orações subordinadas adjetivas. Né? Quem estuda para a prova do CESP sabe que elas caem sempre. Para quem não se lembra das orações adjetivas, são aquelas orações que se iniciam com pronome relativo, tá? Numa prova de um concurso comum, a banca basicamente pede a classificação dessas orações, né? Pergunta sobre a pontuação envolvendo essas orações, mas a prova de vocês, naturalmente a banca vai caprichar, ela tende a reduzir essas orações e reduzir, eu falo, né? Transformar essas orações desenvolvidas em orações reduzidas de gerúndio ou de particípio, e perguntar qual é o aspecto semântico envolvido nesses elementos, tá? Ok? Modos e tempos verbais, sempre a banca gosta de cobrar aspecto semântico envolvendo isso aqui, para você saber para que serve o subjuntivo, que é um modo verbal que gera ideia de dúvida, gera insegurança. Então, se você nota que tem um verbo no subjuntivo, ele traz essa ideia, dúvida, insegurança, não é? Os tempos verbais, para você entender que o passado não tem nada a ver com, ele pode não ter nada a ver com o presente,
Um passado mais que perfeito é completamente diferente de um passado perfeito. O futuro do pretérito é o tempo querido aí do CETP em muitos seus concursos, né? Que aquele tempo verbal terminado em iria, poderia, daria. Então, futuro do pretérito sendo aí o último tempo do modo indicativo vai trazer para você uma ideia de hipótese, tá? É importante você entender, não é decorar verbo. Isso aí, o seu concurso de diplomacia não está pedindo nada disso para você. Está pedindo mais para você. É toda a prova, quase não tem aspecto gramatical, é muito aspecto linguístico mesmo. É muita gramática descritiva, tá? Em vez de ser uma gramática normativa. Tipo, a banca não parte da ordem para criar a questão gramatical. Ela parte do que tem no texto para você interpretar, tá bom? A pontuação, por exemplo, né? É claro que você tem que entender a pontuação como um recurso de organização sintática, um recurso de organização da frase, da oração, do período. Mas você precisa entender os aspectos de sentido, ou seja, aspectos semânticos, que a pontuação é capaz de causar. Né? Como que a pontuação ela foi importante, o rompimento com a norma de pontuação foi importante, por exemplo, se criar uma liberdade linguística no texto, certo? Escritores modernos ou escritores contemporâneos, eles não usam mais a pontuação como mera regra. Olha, essa ser uma oração coordenativa explicativa, então vou colocar uma vírgula antes dessa oração. Não, a preocupação deles é mais com causar um aspecto visual ou mesmo, até mesmo sensorial para quem está lendo o texto e perceber as diferenças que eles vão criando com esse recurso da pontuação, e você tem que interpretar se aquilo é possível ser lido na questão, tá? Funções sintáticas, sempre se dedique muito ao estudo do sujeito e a sua diferença para os objetos. Por quê? Por objeto direto, na verdade, porque 2016 tem sido marcado muito com essa busca do sujeito, principalmente sujeito oracional, e como a banca gosta muito de cobrar funções do ser e do que, né? Uma das funções do ser é a partícula passivadora, outra função é o índice de determinação do sujeito. Na verdade, são muitas funções, não estou citando duas, né? Partícula passivadora e índice de determinação do sujeito. Essas funções do ser, elas têm muito a ver com as funções sintáticas sujeito e objeto, de certo modo, porque vão servir para que você possa sair de armadilhas, tá? Hoje eu não vou demonstrar isso aqui, tá bom, gente? Isso aqui é só uma lista do que você pode observar. E se você achar que eu estou falando rápido, é só você recuperar o vídeo depois, na hora que você for estudar, né? Você pode fazer sua anotação, recuperar o vídeo aqui, certo? Para você ter isso aí te acompanhando quando você for resolver provas. A própria crase costuma... ainda voltando a funções sintáticas, a banca costuma cobrar de vocês a distinção, aqui ela vai trabalhar de forma mais gramatical até, a distinção entre algumas funções, por exemplo, o adjunto adverbial e um adjunto adnominal. Então, ele pega, por exemplo, a pessoa fala assim, ele trabalha alegre constantemente em casa. Né? Ele trabalha alegre e constantemente. Aí a banca chama esse alegre ali de predicativo do sujeito e constantemente adjunto adverbial. Você pode ver que tem um E, não tem? Ele trabalha alegre e constantemente. Como tem um E, não tem como a função anterior ser diferente, porque os conectores de edição, os conectores de coordenação, eles não subordinam, eles coordenam. Então, em língua, você sempre coordena elementos que são da mesma classificação, por um princípio denominado paralelismo, tá? Ele trabalha alegre e constantemente em casa, quer dizer, ele trabalha alegremente e constantemente, só que não dá para repetir alegremente constantemente, né? Por recurso de concisão de economia linguística, mas alegre constantemente seriam dois adjuntos adverbiais, porque o E indica que são adjuntos adverbiais, tá? A própria crase terá aspectos, também aspectos, como é que eu vou chamar a atenção de vocês? Aspectos semânticos, aspectos de sentido, tá? O uso da crase, por exemplo, ela serve para você especificar. A ausência dela serve para você generalizar. Como assim, Júnior? Quer ver uma coisa? Se você fala da prova da Polícia Rodoviária de 2004, acho que foi isso.
não me esqueço desse episódio, porque foi um episódio muito polêmico. Os alunos queriam anulação, foi uma coisa assim, bem marcante. E havia um trecho de um texto falando que de um discurso do presidente Lula, né, do ex-presidente Lula, em Davos, chamando as nações mais ricas para o combate à fome e à pobreza no mundo. Então quer dizer, é o combate à fome feminina e pobreza também. Então você já sabe que teria o que antes? Crase, o combate à fome e à pobreza. Ok, mas é o combate à fome e à pobreza num lugar específico? Não, é no mundo. Então, qual é o aspecto semântico o que a semântica dita para mim? Ela diz que, nesse caso, seria mais interessante usar esses as que antecedem fome e pobreza sem crase. Por quê? Ora, por que seria mais interessante usar sem crase? Simplesmente porque você está falando de um elemento generalizador, que é fome e pobreza no mundo. Se eu falasse o combate à fome e à pobreza no Brasil, eu utilizaria crase. Né? Aí, por que eu utilizaria crase? Porque eu indicaria a presença do artigo definido, né? Já que trata-se de uma fome definida, de uma miséria definida. É uma fome que acontece no Brasil, é uma miséria que acontece no Brasil, não é generalizada, tá bom? Se você não entendeu, é melhor você assistir o nosso webinário para te ajudar um pouquinho aqui, ou participar do nosso pulo do gato, que a gente deixou um preço super bacana, que é um reta final mesmo, você pode dividir de 6 vezes no ponto. Tá bem bacana mesmo, vai lá conferir que você não vai se arrepender. Funções do se ou do que. Isso aqui tem que estudar, isso é sempre muito pedido na prova, tá? Vez ou outra eles pedem, às vezes não, mas este ano, como tem pedido nas provas de 2016, você também tem que pensar na sua prova da diplomacia, porque ela se torna alvo dessas funções morfossintáticas aqui de Q e C. E, por fim, eu separei também problemas frasais, né? Você tem muita questão de comparação, de reescrita, ou de pedidos de apontamento de defeitos frasais, como ambiguidade, que é o duplo sentido, como ausência de paralelismo, que é o desequilíbrio não só gramatical, mas semântico da frase. Tá bom? Bom, vamos lá. Falei demais, mas agora eu vou demonstrar para você não ficar tão assim, nossa, tô perdido. Alto lá. Eu vou falar, a minha demonstração vai ser sobre interpretação, tá, gente? Eu não vou demonstrar nada sobre, como é que eu vou falar para vocês? Sobre gramática agora, porque agora não convém, não dá para fazer isso tudo. Uma dica só. Então, atenção. Vamos lá, vou compartilhar aqui outro material. Vocês já viram o que é que eu estou compartilhando, né? Eu estou compartilhando prova. Sim, e olha as provas de que são, ó, Diplomata 2015. Vou mostrar algumas coisinhas, tá? Nós temos aqui, por exemplo, questão número 1, quando eu falo, olha o tamanho desse texto, gente. Quando eu falo assim, para não ler texto todo, ler 2, 3 vezes, porque senão você vai ficar muito louco, tá bom? Não aconselho fazer isso, tá? Olha o tamanho, olha só, aí você vem ler mais este texto, né? Tem mais 2 textos, quer dizer, 2, 3, 4, 5 textos, né? 6 textos aqui, tem um pequeno poema do Manuel Bandeira, 6 textos, 7, 8 textos. Deixa eu ver aqui. Eu me divido porque, tipo, 9 textos, né? Eu fico tentando entender como que o aluno lê 2 vezes e interpreta. Desculpa, você pode ser bom intérprete em casa, na prova vai ser complicado fazer isso. Eu mesmo não faria. Vamos lá? Por exemplo, ó, vou citar alguns casinhos para você, tá? Não vou mostrar todas as provas, mas vou citar algumas. Aqui, por exemplo, ó, com relação às ideias desenvolvidas no texto anterior, julgue os itens como certo e errado. A banca diz assim, infere-se. Eu sei que inferência é uma interpretação que eu posso fazer além do que está escrito. Eu sei disso. Mas os CESP, vocês vão descobrir que o CESP não é muito de respeitar a inferência e depreensão, não. Ele gosta daquilo que realmente está no texto, tá? Ele gosta daquilo que realmente está no texto. Então, se você observar, veja só, o que a gente tem aqui? Ele fala assim, ó, infere-se do texto que uma das características marcantes da pós-modernidade
é a valorização do referente, né? No contexto das representações do real. Aí você fica assim, cara, é muita coisa para ler. E valorização do referente no contexto das representações do real. Então, quando você estiver passando por isso aqui, você vai observar, olha o verbo, tá? Marque o tempo verbal. Você está vendo que pós-modernidade é uma palavra com hífen, então é um elemento de relevância, tá? Então, você vai ficar de olho nesse trechinho aqui, ó. Pós-modernidade, procurar o trechos em que tem palavra pós-modernidade, você pode vir aqui iluminar, ó, a distinção do espetáculo, né, pós-modernidade, eu não estou lendo, tá? Isso mesmo que eu faço quando eu resolvo exercício, tá vendo? Ó, eu vou iluminando isso aqui. Geralmente a primeira resposta, a resposta ao primeiro item, ela costuma aparecer entre o primeiro e o segundo parágrafo, são os parágrafos introdutórios. Então, vamos mais, né? Então, quer dizer, eu vou achar mais ou menos por aqui, tá? Certo? É pós-modernidade, ó. Tranquilo? Porque aqui também vai falar de pós-modernidade, mas aí já não vou sair marcando tudo, não, porque aí deu preguiça. Então, vamos lá. Infere do texto que uma das características marcantes da pós-modernidade é a valorização do referente no contexto das representações do real. Vem com a sua caneta procurando agora a palavra referente. Valorização do referente. Vou procurar a palavra-chave. Estou vendo a distinção do espetáculo simulacro, tá vendo? Olha, tal, vai passando a caneta, tudo onde tem pós-modernidade para você ligar com o referente. Então já apareceu aqui, ó, uma coisa de referente para mim, né? E alguma coisa de referente para mim. Então eu sei que ele está falando de referente no segundo parágrafo, tá vendo? Olha como é que fica bem mais fácil, tá? Ó, como quer Jamison, em pós-modernidade, sociedade de consumo, o campo da experiência do homem atual se circunscreve às paredes da caverna de Platão. O sujeito pós-moderno já não fita diretamente com seus próprios olhos o mundo real à procura do referente. Bom, o sujeito pós-moderno já não fita, olha, não fita o mundo real à procura do referente. Quer dizer, o sujeito não fita, e está falando que a pós-modernidade valoriza o referente. Já tem quase uma resposta, tá? Da coisa em si. Mas é forçado a buscar suas imagens mentais no mundo das paredes do seu confinamento. Para ele permanece a concepção triádica, né, nos termos do signo, tal. No entanto, em lugar de se privilegiar o privilegiar o referente, como acontece nas teorias clássicas, tá vendo? Então, no entanto, em lugar de privilegiar o referente, acontece nas clássicas, não na pós-moderna. Tá errado. Olha a velocidade que você ganhou perto do concorrente que ainda está lendo o texto todo. Né? Mas você achou essa dica aqui, que a Júlia deu para você, você já, poxa, já resolvi meu primeiro problema. Segundo, só para você ter certeza, o que dá para você buscar aqui também? Olha só, eu quero mostrar para você o seguinte, de um item para outro, a banca cria uma cadeia interpretativa, não sei se você vai perceber isso. Aqui está pedindo distinção entre o espetáculo e simulacro. Ó, tá aqui já no outro parágrafo, é só você ler esse trecho. Qual a diferença da sua leitura para a leitura do seu concorrente? É que a sua leitura é uma leitura dirigida pelo item. A do concorrente é uma leitura esparsa, ele vai ficar lendo, depois ele vai buscar, ele entra perdidão nisso aqui, tá? Você não, tá certo? Pode ver que depois ele fala de Brasil, então você vem procurando Brasil. Olha só, por que Brasil? O item 3, por exemplo, tá? Só estou te mostrando, aqui eu não estou resolvendo ainda. Mas, ó, apareceu Brasil aqui. Você vai ler aqui, a sua cabeça vai estar mais arejada para você julgar este item do que o concorrente. Ele vai passar muito mal para julgar o item. Quer ver uma coisa? O item 2 é super difícil. Quem fez essa prova deve ter ficado enlouquecido com o item 2. Então, vem cá. Ao comentar a distinção entre espetáculo e simulacro, pega a sua caneta e vem aqui paralelo, um ou outro. Ó. A distinção entre espetáculo e simulacro é correta. Né? No entanto, em mãos de teóricos modernos, traz em si uma estratégia de avaliação negativa da pós-modernidade, muitas vezes pouco discreta. Vamos ver? Ao comentar a distinção entre espetáculo e simulacro, o autor demonstra, com base em analistas do tema, como, né, a pós-modernidade se manifesta de modo evidente e que, muitas vezes, pouco discreta.
Muitas vezes pouco discreta. Muitas vezes quer dizer sempre? Não, tá? Pouco discreta. Aqui ele diz, o autor demonstra com base na lista, tudo bem, aqui em mãos de teóricos modernos, como a pós-modernidade se manifesta de modo evidente. Aqui já fez uma generalização, você não tem essa generalização aqui muitas vezes. Aqui é como se ela sempre fizesse isso, tá? Você não tem aqui um elemento que nós chamamos de modelizador, como esse muitas vezes, para modelizar essa ideia de quantidade, de intensidade. E que diz, ó, se manifesta de modo evidente por meio de uma cultura de espetáculo. Então vem, ó. A distinção entre o espetáculo e simulacro é correta. No entanto, nas mãos de teóricos modernos, traz em si estratégia de avaliação negativa da pós-modernidade, muitas vezes pouco discreta. Ela visa privilegiar o reino da experiência viva, né? Olha só, essa distinção, tá, que os teóricos fazem visa privilegiar o reino da experiência viva, incorpore, e desclassificar a experiência da imagem, né? Visa também classificar o espetáculo como forma de ausência de cultura, ou desclassificar o simulacro, né? Como remedo bastardo produzido pela indústria cultural. Gente, olha o que está escrito aqui. Por meio de uma cultura do espetáculo. Bem, você tem espetáculo, mas cadê a cultura do espetáculo? Exatamente escrito aqui que isso acontece dessa forma. A banca, ela pega retalhos do texto, ela pega aqui, ó, espetáculo, cola a palavra cultura aqui em espetáculo, e você acha que tá... E você fica perdido, né, com essa interpretação. Outra coisa, ele diz assim, a ser usufruída pela sociedade. Ô, gente, isso aqui já acontece, não é a ser. O a ser é aquilo que pode acontecer, né? Aquilo que vai ainda acontecer. E aqui você não tem essa ideia de futuro, ó. O primeiro leva a reflexão e o outro serve para matar o tempo. Visa ainda finalmente a qualificar os meios de comunicação de massa como responsáveis pelo aventamento da vida pública. Para os idealizadores, procura ver se você acha que é uma coisa que vai vir aceita pela sociedade. Você não tem. Então a banca pega retalhos e faz essa composição aqui, que você lê e fica perdido, tá? Ora, se não estiver escrito, não marque. Está errada, a questão está errada, não marque como correta. Agora, você só vai perceber o conteúdo com treino. Isso aqui não tem jeito. Isso que eu estou mostrando, a gente vai fazendo com treino. Está escrito aqui, isso aqui, que ela faz isso, ó? Não. E aqui, houve uma generalização, ela não testou uma modelização, tá? E de modo evidente, um pouco diferente, de pouco discreta, tá certo? Cuidado. Mostro mais uma, por exemplo. Ó. O Brasil, segundo o autor do texto, é um dos países que poderá, olha só, jogando verbo no futuro, né, fico de olho, resolver a oposição de espetáculo e simulacro. Uma vez que, conjunção causal, vamos ver se tem isso. Já tem a sua história. O Brasil vai resolver essa questão. Vamos ver se está lá? Peraí. Vê se você vai achar isso. No Brasil, a disputa entre espetáculo e simulacro, que é isso que você tem, entre modernidade cultural e sociedade de massa, já tem sua história. Isso tem. Ele disse que o Brasil resolverá isso. Vamos ver se o Brasil vai resolver. Começa e passa pela desilusão em torno do consumo, tal, né? Antônio Cândido, ensaio publicado em plano de ditadura militar, discutia a relação entre literatura e seu desenvolvimento. E chamava atenção para o fato de que os países latino-americanos criavam-se uma condição negativa prévia para a fruição de obras literárias. O escritor moderno da periferia subdesenvolvida estava fadado a ser um produtor para minorias, já que as grandes massas estavam mergulhadas numa etapa folclórica de comunicação oral. Entre parênteses, lembre-se de que, para os pensadores do iluminismo, o acesso à obra de arte e a subsequente fruição dela significava um estágio superior no processo de emancipação do indivíduo. Onde está escrito que o Brasil é um dos países que poderá resolver a oposição entre espetáculo e simulacro? Não está escrito isso, tá? Só tem isso aqui, ó. Espetáculo e simulacro está na história do Brasil, mas esse trechinho que eu não grifei não está escrito. Então está errado, a banca cria retalhos de interpretação e te envolve. Agora, esse aqui que eu estou mostrando, gente, é texto, tá? Esse treino, ok? Bom, vou mostrar mais uma prova que eu quero compartilhar com vocês. Dessas aí, eu vou pegar, deixa eu ver uma outra prova que eu posso compartilhar. Vou pegar a provinha de 2011, certo? Para eu poder
trabalhar com... Ah, de 2011, vou pegar 2012. Acho que eu deixei reservado aqui. É que eu tenho que abrir a prova e compartilhar. Só um minutinho. 2011, 2012. Vamos lá para o compartilhamento. Perfeito. Aí, prova, né? Ó, da diplomacia, de 2012. Eu peguei, assim, alguns aleatórios, para você ver que não é um fenômeno de hoje o que você vai estudar, tá? Mas deixa eu ver se eu já tenho alguma coisinha para você aqui que possa chamar atenção. Deixa eu ver aqui, puxando um pouco mais. Maravilha, peguei aqui uma narrativa, certo? Do Macunaíma. Vou pegar esse item 1 aqui, porque eu falei um pouquinho de tipologia, então não custa a gente demonstrar. Macunaíma que é um livro muito engraçado, mas que tem uma narrativa muito dolorosa, né, para quem não gosta de inventividade linguística, tá? Então, por exemplo, esse item 1, ele vai mexer com tipologia, e eu quero mostrar a vocês, que eu falei que queria demonstrar um pouquinho nessa aula sobre tipologia. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Ele fala assim, ambos os fragmentos, o fragmento 1, o fragmento 2, né, é a Macunaíma 1, tá, que é o primeiro capítulo, e Carta para as Icamiabas, apresentam a estrutura textual típica da narrativa, recurso empregado pelo autor como forma de manter a coerência dos fatos narrados. Olha que interessante. O candidato muito preocupado com muita teoria, ele sabe que a obra Macunaíma é uma narrativa. Na sua totalidade, é uma narrativa. Mas dentro dessa narrativa, determinados trechos podem simbolizar outras tipologias, as quais você não estava esperando, tá? Então veja que o Sérgio é muito esperto, né? Ele chama estrutura típica da narrativa, porque ele sabe que você vem com esse conhecimento macro para a prova sem observar o seu ambiente mínimo, o seu objeto de estudo. Se você observar, o que eu falei? A narração ela é feita prioritariamente com verbos no pretérito passado, tá certo? Quando você olha aqui, ó, no fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Então, nasceu é o acontecimento, portanto, é a narração, é o início. Olha só, o elemento de localização de lugar, não é? É o locativo aqui da narração. O verbo no pretérito perfeito começa a narração. Aqui ele vai descrever, era preto retinto, filho do medo da noite. Então aqui, olha só o era, pretérito imperfeito, ele já está descrevendo, tá? Depois vem, ó, houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo, né? Então, veja bem, esse houve um momento e foi, já volta para a narração. Perceberam? Tá? E aí você tem, ó, já na meninice, fez coisa de Sarapantá, né, Macunaíma, de primeiro passou mais de 6 anos não falando. Então você vê que ele vai fazer uma mistura de narração e descrição aqui. Nesse trechinho, gente, predomina a narração. O diálogo é uma das formas de narração também. Então, nesse trechinho, predomina a narração. Quando eu vou para o fragmento 2, olha a maldade. Carta para as Icamiabas. Uma carta é um gênero, chamado gênero epistolar, né, o gênero da comunicação. Dentro do gênero, você pode ter vários tipos de texto, tá? Então, aqui é uma Macunaíma, né? Escrevendo para as Icamiabas. Então, ele fala, as muito queridas súditas, né? Nossas senhoras amazonas. 30 de maio de 1926, São Paulo, senhoras. Aqui ele fala, ó, não pouco vos surpreenderá por certo endereço a literatura dessa missiva, ou seja, dessa carta, tá? Cumpre-nos, entretanto, iniciar estas linhas de saudade e muito amor com uma desagradável nova, e passar uma novidade para elas. É bem verdade que na boa cidade de São Paulo, a maior do universo, no dizer dos seus prolixos habitantes, não sois conhecidos como Icamiabas, né, vozes espúrias, senão pelo apelativo de Amazonas. E de vós se afirma cavalgardes, ginetes belígeros, né, e vídeos da Hélade clássica, e assim sois chamados. Quer dizer, as Icamiabas eram chamadas em São Paulo de Amazonas. Então ele fala que as pessoas tinham todo um cuidado com isso. Vai mais, ó.
Muito nos pesou a nós, imperador vosso, tais deslates, né, da erudição. Quer dizer, ele não gostou muito dessa forma como elas são chamadas. Porém, eis de convir conosco, que assim ficais mais heróicas e mais compíscuas, tocadas por essa plátina respeitável da tradição e da pureza antiga. Quer dizer, tudo bem, não foi legal vocês serem chamados de Amazonas, já que seus nomes originais são Icamiabas, né, o nome indígena, valorização no modernismo aí da cultura, da coisa mais do índio, né, da coisa mais nativa, em detrimento do elemento aportuguesado. Então, só que ele fala, né, traz mais erudição para vocês não ficar mais heróicas, se forem chamados de Amazonas, né? Então, quer dizer, vocês hão de convir comigo. O que ele está fazendo nessa carta, gente? Ele está tentando convencê-las. E ao tentar convencer, você tem o quê? Dissertação argumentativa. Então, a carta para as Icamiabas é uma carta de persuasão, né? O imperador, o Macunaíma, ele fala, vocês hão de convir que fica melhor para vocês. Então, a dissertação argumentativa, o que invalida o item 1, tá? É claro que depois que você conhece um pouquinho da teoria, vai ficar um pouco mais fácil do que a gente fazendo assim de primeira, tá certo? Mas eu vou pegar aqui, já que eu falei de tipologia, vou pegar uma outra prova, vou pegar um poema para interpretar para você. Deixa eu ver aqui, que a gente pode tirar aqui para ficar bacana. Tem que só abrir de novo. Acho que é essa aqui que eu comentei sobre esse poema enorme da Cecília. Estou tentando variar um pouquinho para aproveitar o meu canal de dicas aqui. Olha, você abre a sua prova com esse poema lindo, mas ele só tem beleza fora da prova, porque na hora da prova não tem beleza nenhuma. E quero te mostrar um monte de coisas aqui que são legais, né? E que você tem que prestar atenção, tá? Entende-se da leitura do poema que os inconfidentes foram, quando colocou um verbo, tem que ficar de olho, destaca, sentenciados por, todo mundo sabe que o por pode ser conjunção causal ou explicativa. Por tem algumas outras funções também, mas pode ser conjunção causal ou explicativa. Quer dizer, apareceu conjunção, ó, tem que destacar. O que você vai fazer? Ir lá em cima procurar isso aqui. Entende-se da leitura do poema que os inconfidentes foram sentenciados, né? Quem foi? Os inconfidentes. Foram o quê? Sentenciados por atuarem contra os interesses da coroa. Mas não por haverem registrado na bandeira. Então, tem aqui a palavra bandeira para me ajudar. É a palavra coroa. Eu vou catando palavras para facilitar a minha ida ao texto. Bom, vamos ler o iniciozinho, né? Ele diz assim, a poeta Cecília, através de grossas portas, sentem-se luz acesas, e há indagações minuciosas dentro das casas fronteiras. Olhos colocados aos vidros, mulheres e homens à espreitas, caras disformes de insônia, vigiando as ações alheias. Aí vai. Se você observar, ó, sentem-se, olha os verbos no presente, ó, sentem-se, tá? Tem um gerúndio aqui indicando continuidade, há indagações, palavras oscilam, tá bom? Bom, eu estou atrás dessa ideia de eles serem sentenciados, inconfidentes. Vou ver se eu consigo achar essa palavra aqui, pelo menos inconfidentes, alguma coisa que remita. Tem a palavra inconfidência. Aí a gente já começa a ficar esperto nesse trechinho. Ele fala assim, atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilo e espionagem, acontece em confidência. Vamos mais. E diz o vigário ao poeta, escreva-me aquela letra do versinho de Virgílio e dá-lhe o papel e a pena. E diz o poeta ao vigário, com dramática prudência, tenha meus dedos cortados antes que tal verso escrevam. Liberdade ainda que tarde, ouve-se em redor da mesa. E a bandeira, eu li Strotsky, peraí, bandeira, ó, né, já está viva e sobe na noite imensa. E os seus tristes inventores já são réus, olha, eles já são réus, aqui está falando que eles foram sentenciados. Gente, já está errado. Olha o verbo no pretérito perfeito, foram. Outra coisa, está falando que eles foram sentenciados por atuarem contra o interesse da coroa, mas não por haverem registrado na bandeira.
Ó, eles são réus, pois, olha a conjunção causal aqui, igual a por, né? Causal explicativa. Se atreveram a falar em liberdade, né? Então, eles foram sentenciados porque se atreveram a falar em liberdade. A falar em liberdade, né? Que ninguém sabe o que seja. Tá vendo? Então, o que está errado, né? Ó, mas não por haverem já na bandeira criada o anseio por liberdade. Exatamente, eles foram sentenciados por ansiarem, né, vamos dizer assim, liberdade, tá? Então, o item 1 tá errado, verbo não condiz, tá vendo? Olha só que besteira, quando você aprende, você, pelo amor de Deus, fica interpretando esse poema inteiro. Não, sofrer por isso não, tá? Tudo bem? Figuras de linguagem você vai estudar, tá certo? Paradoxo e anestesia. Ele vai falar o seguinte, nos dois primeiros versos, quando vocês estiverem trabalhando com verso é cada letra, ou perdão, é cada linha do poema, tá? Através de grossas portas, sentem-se luzes acesas. Tem sinestesia? Tem. O que é sinestesia? A mistura de sensações. Luz acesa remete ao olhar, né? A sensação de você enxergar. E sentem-se luzes acesas. Sentir é o tato, tá? Então, você não deve falar vê-se luzes acesas, de sentem-se luzes acesas. Então, você tem sinestesia. Júlia, não enxerguei o paradoxo. Gente, o que é o paradoxo? Aquela oposição impossível. Através de grossas portas sentem-se luzes acesas. Como que você vai sentir uma luz acesa se a porta é muito grossa? Você vai sentir o calor da luz, tá? Então você não tem isso, então, portanto tem esse paradoxo, tá certo? O item 2. Bom, item 1 errado, item 2 correto. Mais coisas aqui para te ajudar a fechar no seu estudo, né? Quero chamar a atenção, ele diz aqui, esse item 3 também, ó, no trecho, uns são reinóis, uns mazombos, e pensam de mil maneiras, mas citam Virgílio e Horácio e refletem e argumentam. Esse trecho fica evidenciado que, independentemente, gente, colocou adjunta de verbial de modo, tem que ficar esperto, porque a tendência de a banca dar erro nisso aqui, tá? É tendência. Fica evidenciada a origem social, os inconfidentes compartilhavam o mesmo grau de erudição. Ó, uns são reinóis, uns mazombos, às vezes você não sabe o que é mazombo, né? Mas reinóis você tem uma noção. E ele falou que fica evidenciado que a origem social deles não só diz que uns são reinóis, outros são mazombos. Então, cuidado com esse fica evidenciado, tá? Ele fala que, independentemente da origem social, os inconfidentes compartilhavam o mesmo grau de erudição, independentemente, aqui você tem uma origem, olha só, uns são reinóis, outros são mazombos. Então, existe essa dependência, certo? Ó, e pensam de mil maneiras. Eles não pensam da mesma forma. Embora eles citem Virgílio e Horácio e refletem argumentos, agora evidenciado não está, tá bom? Você pressupõe algumas coisas. Cuidado que a banca tem mania de falar alguma coisa está evidente, está implícito, está explícito, está... Então, cuidado com isso aqui. Apareceu isso aqui, você tem que ver. Está evidente? Não, não está evidente. A gente pressupõe, portanto, né, você pode cortar. E esse, independentemente, ele sempre chama atenção, que ele costuma trazer muito item errado, tá? Item 4, por exemplo, ele diz assim, da leitura da quarta estrofe, né, entre os versos 35 e 50, eu posso depreender que a palavra liberdade é fulcro vital da bandeira dos Inconfidentes, representa a finalidade do engajamento daquele grupo. Quando a banca diz depreende-se, ela quer dizer o seguinte, olha, eu não escrevi, isso aqui não está escrito no poema, a Cecília não escreveu, mas dá para você entender que liberdade é o fulcro vital da bandeira dos Inconfidentes, só você vir aqui, ó, ele falou da 35 ao 50, ó, e diz o vigário ao poeta, escreva-me aquela letra do versinho de Virgílio, e dá-lhe o papel e a pena, e diz o poeta ao vigário, com dramática prudência, tenho meus dedos cortados antes que tal verso escrevam, liberdade, ainda que tarde, ouve-se em redor da mesa, e a bandeira está viva e sobe na noite imensa, tá vendo? Ó, e nos seus tristes inventores já são réus, pois se atreveram a falar em liberdade. Quer dizer, eles foram até o risco final para defender a ideia de liberdade. Portanto, item 4 está correto. Tudo bem? Certinho? Bom, pessoal,
O que eu fiz aqui foi citar algumas dicas, né, que vocês podem fazer. Lógico que isso aqui tudo precisa de treino. Eu vou mostrar algumas coisas que são mais, ficariam mais fáceis de repente. Só para reforçar, eu deixei outras provas separadas aqui, antes de eu finalizar, para você ter certeza, né? Porque de repente é difícil para um, mas é fácil para outro, tá? Para que você possa perceber algumas coisas, algumas maldades que o CETP faz, né? Então, vou citar duas provas deste ano, não, até do ano passado. Aqui é uma prova do ENAP, eu sei que não é de diplomacia, mas só para mostrar como é que você anda rápido. Então, você tem aqui, por exemplo, ó, vou pegar aqui, ó, depreende do texto, que após 1970, o Estado planejador passou a agir considerando como premissa o fato de que a técnica propicia o consenso necessário à consecução de políticas públicas. Por que eu peguei essa prova? Porque essa prova aqui, acho que muitos de vocês não fez. Muitos de vocês conhecem as provas da diplomacia. Então, quis pegar uma prova que pode ser, tá fora deste ano, mas é a mesma jogada, tá? A mesma jogada. O que você fez? Você não viu um ano aqui, 1970? Vem no texto. E, em vez de ler o texto todo, vem aqui, ó, a partir de 1970 do século passado. Viu aqui? O conceito de planejamento não era mais tão visto como instrumento técnico, né? E sim como instrumento político, capaz de moldar e articular diversos interesses envolvidos no processo de intervenção de políticas públicas. Ó, depende do texto que após 1970, o Estado planejador passou a agir, considerando como premissa, o fato de que a técnica propicia o consenso necessário à consecução de políticas públicas. Gente, olha a maldade desse examinador descarado, olha a maldade que ele fez. Ele copiou quase tudo igual. Sabe o que está errado? Quando você vem com sua caneta bem devagarzinho, e você fez uma leitura localizada, você vai vir aqui, ó, presta atenção, a partir da década de 70. O conceito de planejamento é que não era visto como instrumento técnico, não é o Estado planejador, é o conceito. A banca cola o retalho Estado, a palavra planejamento, e o aluno que não consegue perceber essa cola, cai nisso. O conceito de planejamento não era mais visto como instrumento técnico, e sim como instrumento político capaz de moldar e articular diversos interesses. Não é o Estado planejador, tá? Tudo bem? Te mostrando aqui coisas que eu gostaria de que você visse com muita clareza, certo? Bom, deixa eu ver se acho mais alguma jogada interessante que possa ajudar você também a matar algumas situações. Por exemplo, sim, vem cá. Vou pegar mais uma aqui. Deixa eu ver se vai abrir. Peguei uma outra prova aleatória, mas vai acontecer com vocês também. Quer ver essa prova aqui do STJ, isso. Vou pegar uma questão, um item grande. Aqui, ó. O fato de as ações sociais de cada indivíduo incidirem sobre todos os demais membros da comunidade ratifica a dimensão ética da solidariedade, conquanto apareceu o conector, aí você fica esperto. Conquanto o reconhecimento mútuo de todas as pessoas iguais em direitos e obrigações configure-se como uma necessidade. Isso aqui, a banca vai copiar quase tudo igual, tá? Ela vai falar isso mais ou menos por aqui, ó. Entendeu? A solidariedade implica, ao outro lado, a corresponsabilidade, a compreensão, a transcendência. Percebe-se aqui, igualmente, a sua inegável dimensão ética. Ela vai copiando quase tudo igual. Só que ela colocou esse conquanto aqui. Conquanto é conjunção concessiva, vai criar uma relação de oposição. Quando você leu esse texto aqui, você não vai achar essa relação de oposição. Mas ela jogou ali para ver se você morde. Tá bom? Então, cuidado. Por exemplo, ó, olha as espertezas do CESP. A solidariedade é uma característica inata dos seres humanos. Então, tu vai atrás da solidariedade, ó. A ideia de solidariedade acompanha desde os primórdios a evolução da humanidade. Olha a jogada da banca, tá? Ela acompanha desde os primórdios, quer dizer, os primeiros anos, a evolução da humanidade. Mas ela acompanha, não falou ainda que ela é inata, tá bom? A ideia de solidariedade acompanha. E vamos procurando para ver se a gente consegue desmistificar isso.
Ó, Aristóteles, por exemplo, em clássica passagem, afirma que o homem não é um ser que possa viver isolado. É o contrário, é ordenado a viver em sociedade. É um ser que vive, atua, relaciona-se em comunidade, se sente vinculado aos seus semelhantes. Condição inata. Qual é a condição inata do ser humano? De membro do corpo social. Veja que a banca catou aqui condição inata de membro do corpo social e colocou a ideia de solidariedade, não é isso, tá? O homem nasce no corpo social. A solidariedade o acompanha desses primeiros anos, mas ele nasce no corpo social. Ele não tem como renunciar a essa condição. Então, veja que a banca vai criando essas maldades para vocês, tá? Aqui, olha só, nessa mesma prova, estou vendo aqui o advérbio implicitamente, ela adora. A menção à Bíblia no final do segundo parágrafo reforça a defesa da lei de Talião, a qual se encontra implicitamente presente no texto. Implicitamente presente no texto. Ó, a menção à Bíblia no final do segundo parágrafo. Você nem leu, vou te mostrar, ó. Segundo parágrafo, tá aqui a menção à Bíblia. No período pré-romano da história ocidental, a sanção tinha fundamento religioso e pretensão de satisfação da divindade ofendida. Nesse período surgiu a chamada lei de Talião, do latim lex talionis, né? Lex significando lei, talionis, tal qual, igual. É de onde se extraiu a máxima, olho por olho, dente por dente, encontrada inclusive na Bíblia. A menção à Bíblia no final do segundo parágrafo reforça a defesa da lei de Talião, a qual se encontra implicitamente presente no texto, quer dizer, não está explicitamente presente no texto, está aqui, escrito, a lei de Talião, está aqui. Olha as bobagens que a gente não percebe, tá bom? Bom, ficam aí essas minhas dicas para você. Esse vídeo ficou bem extenso, mas aí você pode ir estudando aos pouquinhos e tal, analisando. A gente vai ter, eu vou reforçar o meu convite, nós vamos ter o webinário gratuito no site do Pontas, dia 13 de junho agora. Começa às 7 horas da noite, termina às 10 horas com a última aula, são 3 aulas por dia. Basicamente, isso, são 3 aulas no primeiro dia, 2 aulas no segundo, mais 2 aulas na quarta e uma aula na quinta. É gratuito, você pode assistir. E se você gostar desse nosso webinário gratuito, você poderá se inscrever no nosso Pulo do Gato. Pulo do Gato é treinar isso aqui que eu mostrei, por exemplo, língua portuguesa. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar diferentes gêneros, vou te mostrar toda hora. Olha aqui, olha de verbo aqui de novo, olha o verbo aqui de novo, olha o elemento de relevância, olha conjunção, olha o tempo verbal. Então, eu vou pegar uma série de aspectos de interpretação do CESP, que são até um pouco maiores que esse que eu mostrei. Eu vou te chamar a atenção para você parar de ficar lendo o texto inteiro na prova, tá bom? Espero ter te ajudado um pouquinho e não cansado tanto sua cabeça assim, tá? Beijo grande, te encontro lá no nosso webinário, ok?